Olá, o Jornal Panorama está no ar e traz os destaques do Parlamento Capixaba. E hoje você vai ver. Deputados cobram providências pelo não cumprimento da duplicação da BR-101. Comissão de Agricultura quer fortalecer estudos para a recuperação dos rios no Espírito Santo. O colegiado reforça a necessidade de combate ao tabagismo. Na segunda sessão ordinária da semana, os deputados aprovaram tramitação em regime de urgência para matérias do governo. O plenário também garantiu o prosseguimento de projeto que visa incentivar a fruticultura no estado. Veja os detalhes com a repórter Nicole Espósito. Segue tramitando na Casa projeto que institui a política estadual de incentivo à produção de frutas e derivados. Os deputados rejeitaram parecer de inconstitucionalidade da Comissão de Justiça que poderia resultar no arquivamento da matéria. De acordo com o autor do projeto, o deputado Freitas, o projeto pretende estimular e melhorar a qualidade das frutas produzidas no estado. Uma política pública moderna, uma política pública que vá ao encontro de interesses do setor produtivo, da fruticultura, da agricultura no nosso estado. Importante observar que esse setor ele é importante ou talvez mais importante para a ampla maioria dos municípios capixaba no que tange geração de emprego e renda, porque o estado do Espírito Santo é um estado que tem a sua economia fortemente baseada no setor produtivo do agronegócio. Então esse projeto de lei nosso, ele quer ver instituído no âmbito do estado a política pública de incentivo à produção de frutas in natura e derivado. E ele foi analisado primeiro pela Procuradoria desta casa, que reconheceu a nossa autonomia para apresentar o presente projeto, identificou constitucionalidade, boa técnica legislativa e deu um parecer favorável, me surpreendendo posteriormente que a Comissão de Constituição e Justiça apresentasse divergência de parecer e dando um parecer da inconstitucionalidade. Então foi no sentido que nós pedimos ao plenário que derrubasse o parecer de inconstitucionalidade da Comissão de Constituição e Justiça, e aí nós tivemos uma grata surpresa de que o próprio relator, no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, recuasse da divergência de interpretação, e aí ele próprio corrigiu, pedindo também à Comissão de Constituição e Justiça que os pares votassem a favor do novo entendimento dele, a favor da constitucionalidade, o que foi acompanhado pelo líder do governo. Então foi uma grata satisfação no plenário, com o parecer do líder do governo, com o parecer do relator lá na Comissão de Constituição e Justiça, e o nosso projeto ganhar parecer total de constitucionalidade e poder tramitar, e aí eu passo a acreditar firmemente que será aprovado no plenário quando voltar e será instituído através de lei o incentivo à produção de frutas in natura no estado do Espírito Santo. E foi aprovado o regime de urgência para 3 projetos do governo. Com isso, as matérias já entram na pauta de votação para análise das matérias em plenário. Entre elas está a que institui a política estadual de organização da atenção à saúde, a Rede Cuidar. A rede foi lançada neste ano pelo governo, mas como um projeto e não como uma política, conforme estabelece essa matéria que agora tramita em regime de urgência. De acordo com o texto do projeto de lei, a rede pretende melhorar a qualidade do atendimento assistencial, reduzir o tempo para atendimento dos cidadãos, também descentralizar as ações com foco no aspecto humano. Essas medidas deverão ser adotadas em conjunto com os municípios. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Nicole. BR-101. O pedágio continua sendo cobrado, mas a prometida duplicação da rodovia é uma grande dúvida. Os deputados cobram providências pelo descumprimento do contrato por parte da concessionária responsável pelas obras. O anúncio de que a duplicação da BR-101 no Espírito Santo não será realizada pela concessionária Eco 101 motivou a realização de audiência pública pela Comissão de Defesa do Consumidor. O contrato, que previa a duplicação dos trechos mais movimentados da rodovia, que corta o estado de norte a sul, foi assinado em 2013, com prazo de 25 anos para investimentos em obras. José Carlos Caçaniga, diretor superintendente da concessionária, apresentou justificativas para o cancelamento das obras de duplicação e sugeriu uma readequação do contrato. O fato é que esse contrato sofreu algumas interferências importantes, né, que nós relatamos aqui,
em relação ao que foi planejado no momento da licitação, no momento que esse empreendimento foi concebido. Um desses fatores é exatamente a grave e imprevisível e extraordinária crise econômica que se abateu sobre o país e sobre o Estado do Espírito Santo, que afetou de maneira importante a demanda e até a composição de utilização dessa rodovia. Em segundo, a forma como os licenciamentos ambientais estão ocorrendo são diferentes do que foram previstos. A complexidade, demora e atrasos nas licenças ambientais, o que impede a execução de intervenções conforme planejada. Também a questão da dificuldade e da complexidade de desapropriações, do excesso de judicialização de desapropriações e de remoções de ocupações da faixa de domínio, né? A alteração das condições de financiamento inicialmente previstas para esse empreendimento, que acabaram sendo alteradas de forma significativa. Então, tudo isso resultou, de um lado, do nosso desejo de continuar com o contrato de concessão, da nossa disposição de cumprir o contrato de concessão, mas da nossa legítima possibilidade de propor à agência e propor à sociedade uma readequação desse contrato de forma a priorizar investimentos. Segundo Cassaniga, desde o início do contrato foi arrecadado um total de 550 milhões com as 7 praças de pedágio instaladas na rodovia. Já os investimentos da empresa foram da ordem de 880 milhões. Não confio nos dados apresentados pelo consórcio, porque eu acho que é mais ou menos ao contrário. Eu acho que a arrecadação é 800 milhões e não acredito em 500 milhões de investimento, porque não tem como ter investimento, não tem 1 quilômetro que foi feito. O diretor também afirmou que houve redução no número de acidentes após a concessão. Antes da concessão, em 2013, nós tínhamos a BR-101 registrava 245 fatalidades em 2013. Esse número, ano contra ano, ano fechado 2013 para ano fechado 2016, o número de fatalidades foi reduzido para 135. Né? E o parcial de 2017 encontra 103. Mas é inegável que é uma redução importante de um universo de 245 para 135, e o que mostra que um projeto de concessão que tem medidas de médio e longo prazo precisa perseverar nessas medidas para que essa estatística seja reduzida. Questionado sobre as sanções aplicadas à concessionária devido à não duplicação da BR-101 em trechos com conclusão prevista para o ano passado e este ano, o representante da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, Sérgio Lobo, afirmou que a empresa vem sendo penalizada pelo órgão. Já foi aplicado 32 milhões aproximadamente de multa na concessionária. Após rebater os argumentos apresentados, o deputado da Vitória disse que vai pedir na Justiça o cancelamento do contrato com a concessionária. Eu não tenho dúvida que se a Justiça realmente fizer a Justiça, se ela avaliar a nossa ação de acordo com a falta de cumprimento de contrato, vai suspender esse contrato. Então, não tem o porquê da gente manter, o povo capixaba manter uma concessionária dessa, lesando o dinheiro do povo, tirando a vida do cidadão e não cumprindo um contrato da rodovia mais importante do nosso estado. O presidente da Comissão de Defesa do Consumidor comentou os próximos passos do colegiado a partir dos esclarecimentos prestados durante a audiência pública. Nós aprovamos hoje a convocação dos presidentes das empresas que fazem parte de um dos consórcios que compõe a Eco 101, porque nós queremos saber o porquê que essa empresa é intocável aqui no Espírito Santo. Queremos saber quem são os beneficiários em doações de campanha e diversas outras coisas. Comissão de Agricultura quer fortalecer os comitês das bacias hidrográficas no estado. O objetivo é estudar a situação dos rios para implementar ações de recuperação desses recursos naturais. Para debater a gestão dos recursos hídricos, a Comissão de Agricultura recebeu representantes do Fórum Capixaba de Comitês de Bacias Hidrográficas. Os convidados cobraram o fortalecimento dos comitês e dos instrumentos estabelecidos nas políticas nacional e estadual da área. Entre os instrumentos, o plano de bacia, que é onde você caracteriza a situação do rio, avalia, faz um diagnóstico de como está o rio
e define o que precisa ser feito para recuperar o rio, a bacia hidrográfica. A outorga é o outro instrumento, que é, na verdade, o cadastramento dos usuários. É quem pega a água do rio, quem capta a água do rio, quem usa a água do rio. E todo mundo usa a água do rio. Então a outorga é fundamental. É para dizer o seguinte, olha, o seu João da Silva, na bacia do Jucu, ele capta 10 metros cúbicos por segundo. Então eu estou definindo, para eu saber o quantitativo de que está usando e o quantitativo de que tem para equilibrar o uso. O outro instrumento, além da outorga, é a cobrança pelo uso da água, que toda vez que você fala em cobrança envolve pagamento, né, e as pessoas têm um receio. A cobrança pelo uso da água nada mais é do que o levantamento de recurso para você fazer as obras previstas no plano. Porque nós não temos nos orçamentos dos estados e da União recursos para recuperar as bacias. A presidente da Comissão de Agricultura propôs a formação de um grupo de trabalho para viabilizar ações efetivas para a gestão dos recursos hídricos no estado. O grupo seria formado por representantes do segmento. Seria o Fórum de Comitê de Bacia, com 2 representantes, um técnico da Comissão de Agricultura, aí envolveríamos a AGER, o Governo do Estado, através da Secretaria de Agricultura, as federações, como a FAES, a FETAIS, tanto dos produtores também como dos trabalhadores da agricultura. Enfim, faríamos um grande grupo de trabalho no sentido de apresentar algumas atitudes, algumas saídas para o setor no que se refere à gestão dos recursos hídricos, como fortalecer os comitês de bacia, porque não é um favor que nós estamos fazendo. Esse é um recurso que ele é de todos, que está disponível na sociedade, mas ele é finito, e essa gestão dele, do recurso hídrico, ela é determinante para que a gente possa enfrentar as adversidades. O consumo de cigarro mata mais de 7 milhões de pessoas por ano em todo o mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. A necessidade de combater esse mal foi abordada em reunião na casa. O Dia Nacional de Combate ao Fumo, celebrado em 29 de agosto, foi lembrado na reunião da Comissão de Saúde. O cigarro é considerado pela Organização Mundial de Saúde a maior causa de morte evitável no mundo. Nós estamos dando entrada mais uma vez num projeto que já foi negado aqui, proibindo o plantio de fumo no Espírito Santo. Então, o número de doenças que o tabaco, que o fumo, de maneira geral, provoca nas pessoas é muito grande. Nós não podemos admitir, inclusive, que o fumante passivo, ou seja, a pessoa fuma perto das crianças, perto das pessoas, principalmente quem já tem alguma doença pulmonar, as pessoas mais idosas que têm doença pulmonar, que chama de POC. Eles começam a fumar e a pessoa inala aquela fumaça. Isso também é prejudicial à saúde. Então, nesse Dia Nacional, nós queremos fazer também novamente no plenário da Assembleia, da tribuna da Assembleia, nova apresentação mostrando os malefícios do fumo. Não tem sentido. Qual o benefício que o cigarro, que o tabaco traz para você? Não tem nenhum sentido. Se você for olhar a parte, inclusive, financeira, só te traz prejuízo financeiro, que é o menor dos males. O pior é a saúde, que é o bem maior que você tem, que você não tem uma forma de evitar se não parar de fumar. Sessão solene presta homenagem a pessoas de destaque no esporte no Espírito Santo. Uma reverência aos esportistas capixabas. A Assembleia Legislativa reuniu durante a sessão solene atletas, ex-atletas e outras personalidades que ajudaram a projetar o Espírito Santo no Brasil e no mundo por meio do desporto. Eles receberam a Comenda da Ordem do Mérito José de Anchieta Fontana. O nome da honraria é uma homenagem ao ex-jogador de futebol que atuou em times capixabas e no Vasco, Cruzeiro e também na seleção brasileira. A solenidade foi acompanhada pela família de Fontana. Para mim é uma honra, né? Qualquer homenagem que ele recebe, eu estou sempre participando com o maior prazer. E é uma honra também porque ele viveu do esporte, né? Que é uma coisa muito difícil no Brasil, principalmente no Espírito Santo. E hoje acho que é mais difícil ainda, então, assim, parabéns, na verdade, para quem está recebendo essa comenda que consegue viver do esporte, né? O ex-zagueiro Fabiano Heller, de Linhares, que também atuou em grandes times do Brasil, esteve na lista dos homenageados. Ganhei 3 Libertadores, ganhei um Mundial em 2006 contra o Barcelona. Então, assim,
Acho que foi bacana e está sendo bacana também poder receber essa homenagem, ver o reconhecimento pelo que eu fiz pelo esporte. O presidente da casa foi o proponente da solenidade. O esporte é uma atividade hoje que não é só mais para a saúde, mas também para a inclusão social, para tirar os nossos jovens dos maus caminhos, e nada tão importante como uma sessão como essa. Por hoje é só, mas amanhã a gente volta com nova edição do Jornal Panorama. Continue ligado na programação da TV Alice, o seu canal cidadão.